Olá! Hoje a gente vai explorar as ideias de um livro bem fascinante do Kevin Dutton, que traz uma ideia, olha, no mínimo chocante. E se aqueles traços que a gente usa para definir os psicopatas fossem, na verdade, uma chave para o sucesso? Bom, vamos começar com essa pergunta aqui que já dá um nó na cabeça. Parece uma piada, né? Mas a resposta pode mudar totalmente a forma como a gente enxerga algumas profissões e talvez até nós mesmos. A resposta para nossa pergunta está num conjunto bem específico de traços de personalidade. E como o livro sugere, esses traços não são exclusividade dos vilões. Pelo contrário, eles aparecem em alguns dos nossos maiores heróis e profissionais de sucesso. Então, bora lá. Vamos tentar desvendar essa conexão que, à primeira vista, não faz o menor sentido. Como é que figuras tão opostas podem ter tanta coisa em comum? É só ouvir a palavra psicopata que a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Figuras como Ted Bundy ou John Wayne Gacy, monstros que fizeram coisas terríveis. Essa é a imagem que o cinema e a TV criaram. Mas será que a história toda é só essa? Pois é, agora a gente vai começar a desmontar um pouco essa ideia. A ciência mostra um quadro bem mais complexo e cheio de nuances. Primeiro, o que é psicopatia afinal? Não se trata de ser mal. É um transtorno de personalidade que é definido por um conjunto de características, como, por exemplo, não sentir medo, ter um certo distanciamento emocional e falta de empatia. E aqui vem o pulo do gato. Psicopatia não é um botão de liga e desliga. Não é ou você não é. Pensa nisso mais como uma escala, um espectro. E todo mundo tem esses traços, em maior ou menor grau. A questão é só em que ponto dessa régua cada um se encontra. Esse modelo de personalidade aqui ilustra a ideia perfeitamente. Sabe como ninguém é 100% extrovertido ou 100% introvertido? É a mesma lógica. Os traços de um psicopata também existem em dimensões. É tudo uma questão de mistura, de equilíbrio. Tá, e agora chegamos na parte mais interessante. Como é que esses traços, que a gente sempre associa a algo ruim, podem, na verdade, ser uma vantagem? Quando a gente tira o comportamento criminoso da equação, esses traços podem virar superpoderes. A crueldade, por exemplo, vira a capacidade de tomar decisões difíceis sem tremer na base. A frieza emocional vira calma sob pressão. E o charme e a autoconfiança viram ferramentas poderosíssimas de liderança. Pensa no Neil Armstrong pousando na Lua, faltando segundos de combustível, com a morte ali batendo na porta. Ele não entrou em pânico. Pelo contrário, manteve um foco absurdo e, acredite, o pulso dele mal se alterou. Isso é destemor e foco no nível máximo. Ouve só que diz este neurocirurgião. Para salvar uma vida, ele precisa desligar as emoções e virar uma máquina precisa. Nesse contexto, o distanciamento emocional não é só útil, é absolutamente vital. E esse dado aqui é de cair o queixo. No experimento, mostraram imagens horríveis para o ex-soldado das Forças Especiais, Andy McNabb. O pulso dele não só não aumentou, ele na verdade caiu para o nível abaixo do normal, do repouso. É uma forma extrema de controle emocional que mantinha ele vivo e eficiente no campo de batalha. Então, esses traços são bons ou ruins? Bem, é aí que a gente chega no ponto mais importante de todos. O que manda é o contexto. Dá uma olhada nessa comparação. A falta de empatia permite que um cirurgião abra o corpo de alguém para salvar uma vida. Mas nas mãos de um criminoso, esse mesmo traço permite machucar sem sentir nada. O traço em si é neutro, é uma ferramenta. Ou seja, a questão não é se alguém tem esses traços, mas como essa pessoa os usa. São como ferramentas numa caixa. O impacto delas depende totalmente da intenção e da moral de quem está usando. Certo. Então, qual é a tal sabedoria que a gente pode tirar disso tudo? Como é que isso se aplica na prática? Primeiro, e isso é o mais importante de tudo, a ideia não é, de jeito nenhum, se tornar um psicopata. Nem perto disso. A sacada é outra, é entender que esses traços existem dentro da gente e aprender a aumentar o volume deles em momentos-chave. Naquela apresentação importante, naquela conversa difícil, naquele momento de crise. É usar o foco, a calma e a autoconfiança como cartas na manga para superar os desafios. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se desse para desligar o medo, só por uma horinha, o que seria feito nesse tempo? A resposta pode dizer muito. Obrigado por acompanhar essa reflexão.